nós temos a grata satisfação de receber aqui aquele que foi presidente da associação mais antiga do país, a Associação Paulista do Ministério Público. Professor Hugo Nigro Mazzilli é, na realidade, muito conhecido de todos nós e dispensaria a apresentação. Afinal, quem em algum momento não teve no lado da sua cabeceira ou na sua mesa de estudos uma obra do professor Hugo Nigro Mazzilli. Ele prontamente aceitou o convite para fazer a conferência de encerramento desse nosso encontro. Eu quero dizer ao senhor, professor Hugo, que para nós é uma honra e uma grande alegria recebê-lo, ainda que no ambiente virtual, novamente aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos 225 colegas que acompanharam, embora num dia de trabalho, porque muitos não puderam estar conosco porque tinham audiências a tarde toda, mas nós tivemos ainda assim 225 colegas que estão inscritos nesse evento e ansiosos por ouvi-lo. Antes de lhe passar a palavra, evidentemente, tivemos, que eu e os meus amigos aqui, Cláudio Barros Silva, Fernando Andrade Alves e Henrique Rec Neto, que estão comigo, entre outros, nessa caminhada na associação, que fazeram um breve extrato do seu imenso currículo para apresentar, ou pelo menos reapresentá-lo aos colegas que estão aqui ansiosos por ouvi-lo. O professor Hugo Nigro Mazzilli é professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, é bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem diploma superior de estudos franceses pela Universidade de Nancy, é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde esteve em atividade entre 1973 e 1998, foi presidente, como eu disse, da Associação Paulista do Ministério Público nos anos 90 e é membro honorário da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a nossa CONAMP, além, evidentemente, de ser professor de Direito e consultor jurídico. Com alegria de saudá-lo e recebê-lo, a palavra é sua, professor Hugo. Uma boa tarde a todos. Começo a minha saudação pelo excelentíssimo doutor João Ricardo Santos Tavares, digníssimo presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, entidade que promove este evento, e em cuja pessoa peço vênia para saudar as senhoras promotoras e procuradoras de justiça e os senhores promotores e procuradores de justiça. Quero que minhas primeiras palavras sejam para destacar a grande honra que tenho de poder voltar a falar com o prestigioso Ministério Público do Rio Grande do Sul. Já estive nessa instituição presencialmente por diversas vezes, todas elas muito marcantes na minha carreira. A primeira delas foi no já longínquo ano de 1985, quando o Ministério Público Gaúcho realizou o primeiro seminário de estudos no país sobre a então recém-promulgada Lei da Ação Civil Pública. A segunda delas, estive aí em 1989 para dar uma aula magna na Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, quando falei do acesso à justiça e o Ministério Público. Esse segundo trabalho também se transformou em livro, prestigiado pela generosa apresentação do nosso amigo, Dr. Cláudio Barros Silva. E tantas outras vezes aí estive e convivi com expoentes desse pujante Ministério Público. Devo ressaltar que sempre me impressionou o padrão elevado dessa instituição. Como mero exemplo, ainda em meados da década de 1980, eu me lembro que a Escola dos Senhores, a Escola Superior dos Senhores, já estava em pleno funcionamento, enquanto a de São Paulo ainda estava procurando se instalar. Pois é nesse Ministério Público Gaúcho, que tanto fez pelo Ministério Público Brasileiro na Constituinte de 88, é nesse Ministério Público que sempre tem sido um modelo avançado de ideias de Ministério Público para todo o país, é nele que hoje tenho a honra de falar. E falarei hoje para a carreira do Ministério Público Brasileiro, quando procurarei dar um enfoque à atuação da nossa instituição diante das dificuldades contemporâneas. Eu preparei aqui uma apresentação que eu peço licença para compartilhar com os senhores. Muito bem. O tema escolhido é
o de perspectivas para a carreira do Ministério Público Brasileiro. Aí eu abordarei a atuação da nossa instituição e as suas dificuldades contemporâneas. Esse material eu disponibilizei para os senhores, caso os senhores queiram algum detalhe, alguma referência de jurisprudência, na minha página da internet. Os senhores podem encontrar esse material logo na página de abertura, no link Notas Breves. Muito bem. Falando em dificuldades da nossa instituição, eu faria uma classificação elementar entre as dificuldades locais e as gerais. Quanto às locais, os senhores sabem melhor do que eu como equacionar as dificuldades do Ministério Público Gaúcho. É aquele velho provérbio, cada um sabe onde lhe apertam os calos. Eu não venho aqui de maneira nenhuma com a pretensão de ensinar aos senhores como resolver problemas de carreira do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu abordarei algumas dificuldades gerais da nossa instituição, como o fato de, atualmente, o Ministério Público estar investigando, sem o Ministério Público, os acordos de não persecução penal com o apoio da jurisprudência, tomados alguns sem a participação do Ministério Público, com séria derrogação do princípio acusatório, que foi consagrado na Constituição Federal, com derrogação do princípio da imparcialidade do juiz. Enquanto isso, no Congresso Nacional, corre projeto para alterar um novo Código de Processo Penal, com sérias preocupações para a nossa instituição. O Conselho Nacional de Justiça encaminhou um projeto no fim do ano passado ao Congresso também, para alterar a lei da ação civil pública, alterar para pior. Alterações na lei de improbidade administrativa para diminuir a punição dos administradores. Tudo isso atinge diretamente o trabalho da nossa instituição. Ainda há pretensão de se mexer na Constituição para alterar a composição do Conselho Nacional de Ministério Público, enfraquecendo a participação dos Ministérios Públicos dos Estados, que já é muito pequena, proporcionalmente. E, além disso tudo, ainda temos os embates entre poderes com riscos para a democracia. Nesse quadro, diante de tantas controvérsias, quanto às questões mais locais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, existem particularidades da lei orgânica estadual local, limitações orçamentárias do Estado, do próprio Ministério Público, e os cuidados que eu sei que os senhores têm, eu já li a documentação deste evento, para procurar, quando possível, apesar das particularidades da nossa instituição, sempre que possível, soluções que não conflitem com a simetria de carreiras com o Poder Judiciário. Nesse sentido, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul criou um grupo de trabalho que apresentou propostas em discussão, que foi até material do encontro de hoje, onde se discutiram questões como promoção sem deslocamento, extinção ou redução das entrâncias, critérios objetivos de promoção por merecimento, e sempre tendo em conta os cuidados para não pôr a perder a simetria das carreiras com o Poder Judiciário. Em cada uma dessas opções foram analisadas, eu sei disso, os prós e contras de cada alternativa. Da minha parte, hoje, eu pretendo aqui apenas refletir com os senhores sobre alguns dos problemas atuais da nossa instituição. Eu pensei em qualificar esses problemas como dificuldades contemporâneas, mas, pensando melhor, não são apenas contemporâneas, são embaraços reiterados. Se os senhores acompanharem o Ministério Público de 88 para cá, o Ministério Público ganhou muitos poderes na Constituição. Ficou realmente fortalecido na Constituição de 88. Mas ele começou a incomodar pessoas e autoridades e empresários antes inalcançáveis do nosso país. E isto tem causado reações poderosas. Volta e meia, os senhores têm acompanhado isso, a imprensa noticia, existem tentativas de amordaçar a nossa instituição. Teve um caso emblemático no ano 2000, que já foi revogado. Os senhores vão falar, mas por que eu vou lembrar um caso que já foi revogado? Mas ele faz parte de um esquema, isso faz parte de uma situação persistente.
Em dezembro do ano 2000, um presidente da República, por medida provisória, permitiu que o réu nas ações de improbidade reconviesse contra o órgão do Ministério Público que propôs a ação. Isso era um absurdo processual, uma ignorância processual sem tamanho, porque o réu estaria reconvindo contra quem não é parte na ação. O promotor não é parte na ação. Quem é parte na ação é o Ministério Público, e a reconvenção era contra o órgão do Ministério Público, o promotor que propôs a ação. Para quê? Para intimidar. Isso causou um escândalo muito grande, a comunidade jurídica rechaçou isso, a própria CONAMP nomeou uma comissão para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, eu fazia parte dessa comissão, nem precisamos, em um mês isso foi revogado. Mas eu conto esse fato aos senhores para que os senhores tenham a ideia desta situação reiterada que tem sido apresentada sucessivamente para o Ministério Público. Muito bem. Tivemos, mais de uma vez, a tentativa de suprimir a investigação criminal pelo Ministério Público. A mais séria, a meu ver, foi a PEC 37 de 2011. Em 2013, ela estava pronta para ser votada. Se não fosse o povo ter saído à rua inconformado com uma série de problemas do nosso país, os congressistas não teriam voltado atrás. E voltaram, a PEC foi recusada, mas foi um momento sério de questionamento da nossa instituição. Depois nós tivemos, e temos tido, falta de investimento sério no combate à criminalidade. Nós temos verdadeiros estados paralelos em favelas, áreas onde não entra a polícia com o apoio do judiciário. Restrições crescentes à ação civil pública. Por exemplo, a coisa julgada ficou limitada absurdamente à competência territorial do juiz prolator por mais de 20 anos, até ser derrubada finalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos restrições às liminares, ao objeto. Há matérias que não podem ser objeto de ação coletiva. E os tribunais aceitam isso calmamente, como se isso fosse uma coisa normal. Em 2009, tentou-se atualizar a lei da ação civil pública. Fizeram um projeto. O projeto foi arquivado na fase de Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados irados se levantaram contra a atuação do Ministério Público. Uma atuação que é nitidamente social, protetiva à coletividade, mas que incomoda. Incomoda quem? Os empresários, os governantes, os parlamentares. O Código de Processo Civil de 2015, que era para ser um código novo, nasceu velho. Ele sequer introduziu a tutela coletiva por disciplina no próprio código, deixou para a lei à parte. O senhor fala, bom, mas é uma lei especial. Mas ele cuidou de várias matérias de leis especiais dentro do próprio código. Mas muitos assuntos como competência, alcance da coisa julgada, execução individual de decisão coletiva, que o Código de Processo Civil deveria disciplinar, harmonizar, dar uma solução, calou-se olimpicamente. E agora, no fim do ano passado, mais um projeto para mudar a lei da ação civil pública, para pior, evidentemente, vindo do Conselho Nacional de Justiça. Código de Processo Penal, como já falei, restrições à atuação do Ministério Público. Perda de garantias do Ministério Público, do Poder Judiciário também, têm sido constantes, desde a emenda 45 de 2004, inclusive atualmente com propostas de alteração do Conselho Nacional do Ministério Público. E isso ainda, quando não, a imprensa ainda se soma aos nossos adversários, tentando definir, classificar o Ministério Público como um grupo do funcionalismo comum, como se fosse um grupo de funcionários privilegiados. Não são privilégios, são garantias que só valem quando se servem para servir a coletividade. Por que um salário condigno? Porque se o Ministério Público pagasse um salário mínimo para cada promotor, os senhores não pensam que a carreira não teria promotores? Teria, mas não, senhores. O nível que ia cair. E quem iria sofrer com isto, com a redução da qualidade, é o destinatário dos nossos serviços, é a população. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao admitir acordos penais sem o Ministério Público, ele próprio, tribunal, promovendo investigações, como no caso da fake news,
das fake news, em que a vítima acusa, investiga e manda prender quem o acusou. Então, neste quadro, que eu diria aos senhores preocupante, sucessivas emendas constitucionais pondo em xeque a situação da nossa instituição, medida provisória intimidando a instituição, tentativa de impedir o Ministério Público de investigar, Estado paralelo, favelas, Cracolândia, a Rocinha no Rio de Janeiro, Cracolândia em São Paulo, tentativas de pôr o Ministério Público, Poder Judiciário na vala do funcionalismo comum, alterações na lei de improbidade administrativa, na ação civil pública, no Código de Processo Penal, para pior, e o Supremo Tribunal investigando, prendendo diretamente pessoas não sujeitas a foro privilegiado. Acordo de persecução penal, de não persecução penal, sem Ministério Público. Neste quadro preocupante, o Ministério Público precisa consolidar os avanços que conseguiu na Constituição de 88, sob pena de perdê-los. Como? Em primeiro lugar, de modo atuante, firme e responsável. É preciso pensar muito no que fazemos, porque nós temos inimigos e poderosos. Consideremos também os riscos paralelos que a nossa instituição está correndo. Nós temos a ação civil pública, que é compartilhada pela Defensoria Pública. Eu acho que é bom. Eu não sou a favor do Ministério Público ser legitimado exclusivo de maneira alguma. Eu acho saudável que a Defensoria Pública exerça ação civil pública. Entretanto, na busca de espaços, a Defensoria Pública está buscando alargar o conceito de necessitados, onde ela acaba, muitas vezes, buscando nos necessitados a defesa do interesse público. Esta defesa do interesse público é do Ministério Público. Nós, se não usarmos esse espaço que é nosso, vamos perdê-lo. Acordos de não persecução penal, como que o titular privativo da ação penal pública não participa de um acordo de não persecução penal? Isso é um absurdo. Investigação pelo Supremo Tribunal Federal sem o Ministério Público. O Ministério Público tem que ser mais atuante, tem que buscar mais a realidade dos fatos para se revitalizar. Uma atuação mais eficiente vai trazer ao Ministério Público maior respaldo e maior retorno social. Como? Entrando com medidas de alcance social. A ação civil pública precisa ser dinamizada. Matérias não só ambientais, de consumidor, pode atingir milhares, milhões de pessoas. Combate ao crime organizado, o Ministério Público está ainda precisando aprofundar-se nesta área, porque o crime está se especializando. E uma área que, a meu ver, o Ministério Público ainda está muito incipiente é na defesa do regime democrático, uma das finalidades da própria instituição. Enfim, o Ministério Público precisa atualizar a sua carreira como um todo, inclusive com atenção para as duas instâncias. A primeira instância, eu diria que há um consenso quanto aos problemas e controvérsia quanto às soluções. Nós sabemos que a estrutura atual torna a carreira densa, fechada, difícil que se chegue ao ápice da carreira para quem entre na instituição agora. Antigamente, podia-se chegar à última instância da instituição com 10 anos de carreira. Depois foram 20, agora 30 anos, pelo menos, de carreira. E nem todos chegarão. A remuneração congelada há anos, as promoções e remoções, muitas vezes sem critérios objetivos. Isto é consensual, todos nós sabemos que esses problemas existem. Controvérsia, sim, existe sobre como resolvê-los. Existem dificuldades teóricas e práticas, tanto orçamentárias quanto alterações legislativas que muitas vezes devem ser feitas. Eu já fui membro do Conselho Superior do Ministério Público Paulista, e eu me lembro da dificuldade de escolher um promotor para promoção por merecimento. Quais são critérios objetivos? A Constituição diz que, para a promoção, devem ser levadas em conta
a produtividade e a presteza no exercício da função em primeiro lugar. Em segundo lugar, a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Principalmente o primeiro requisito, produtividade e presteza, nós precisaríamos ter controles mais eficientes sobre esse requisito importante da nossa instituição, levando em conta a complexidade da comarca, o número de feitos, a qualidade do serviço prestado. Aqui em São Paulo, surgiu há alguns anos, na escola do Ministério Público, uma discussão interessante sobre critérios objetivos, se não deveríamos dar pontos aos cursos dados pela escola superior da instituição. Eu, pessoalmente, tenho grandes dúvidas sobre esta solução. Embora ela seja acolhida aqui em São Paulo por algumas outras carreiras de Estado, não o Ministério Público, mas ela tem alguns riscos sérios. O principal deles, a meu ver, é a frequência utilitarista. Ou seja, promotores que trabalham em promotorias extremamente sobrecarregadas dificilmente vão poder fazer esses cursos. Eu me lembro que, como promotor, eu trabalhava sábado, domingo, fins de semana e até nas minhas férias. Eu não tinha tempo sobrando. Já um promotor que esteja numa promotoria mais folgada, com menos volume de serviço, ele pode fazer vários cursos a mais do que o colega dele. Cursos são importantes, mas eu acredito que quantificar em pontos os cursos acaba se tornando um risco para a instituição. Eu escrevi um estudo sobre isto, eu pus o link aqui para que alguém que possa achar interessante poder consultá-lo. As promoções sem deslocamento físico, eu sei que também foram objeto do encontro que os senhores debateram hoje. Elas são interessantes, elas não criam grandes problemas de simetria com o judiciário, mas elas também têm riscos. Por décadas, uma atuação pode ficar na mão de uma única pessoa. Eu me lembro, aqui em São Paulo, nós já tivemos promotoria que ficaram mais de 20 anos na mão de um único titular. Então, o que se pensava a respeito de fundações ou registros públicos, por exemplo, ficava 20 anos na mão de uma pessoa. Isso também precisa ser meditado para que esses riscos possam ser contornados caso essa alternativa seja preferida. A simetria com o Poder Judiciário não pode ser absoluta. Nós sabemos que a nossa carreira tem particularidades, tem atuações extrajudiciais que não coincidem com o Poder Judiciário. Entretanto, nós sabemos também que nós não devemos evitar uma busca de simetria dentro do razoável, até porque ela é uma garantia. Ela é querida pela Constituição, esta simetria. Existem artigos como o 93, 2, letra B, e 129, parágrafo 4º da Constituição, que se remetem reciprocamente. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece essa simetria e o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público também tem aplicado isto, muitas vezes até com proveito para ambas instituições. Como resolver esses problemas? Um diálogo. É importante, é necessário, é indispensável que o Ministério Público, pela Procuradoria-Geral, pela sua associação, converse com os órgãos correspondentes do Poder Judiciário para buscar, se possível, soluções consentâneas. Elas ficarão mais fortes, elas ficarão mais estáveis e mais seguras. Com relação à segunda instância, modificações ainda maiores eu desejaria sugerir. Também há pontos consensuais e controvérsias. Eu vi o trabalho que os senhores têm já sobre esse assunto, coincide esse trabalho muito com o que eu penso sobre a matéria. Há um ilogismo se compararmos a primeira instância e a segunda instância do Ministério Público. O promotor investiga, faz termos de ajuste de conduta, acordos de não persecução civil ou penal, propõe ações cíveis e penais, interpõe diretamente recursos. Quando chega ao ápice da carreira, há uma diminuição das suas atribuições funcionais. Predominantemente, o procurador opina nos processos submetidos aos tribunais. Lógico que há outras funções igualmente relevantes, mas predominantemente a função
parecerista do procurador, e não que seja pouco, pelo contrário, eu acredito que um parecer bem dado pode encaminhar muito bem uma solução e é um guardião, um bastião avançado da nossa instituição junto aos tribunais. Mas não é que seja pouco, mas eu acho que poderíamos aproveitar o procurador melhor para conferir-lhe mais eficácia social na sua atuação, como eu direi aqui em seguida. É justamente quando ele adquire maior experiência que nós devemos aproveitá-lo mais. Quais são as controvérsias? Aqui em São Paulo se discutiu muito se deveríamos ou não suprimir a função de custos legis do parecerista. Eu sou contra essa supressão, isso é um falso problema. Não é verdade que o Ministério Público seja o órgão agente ou custos legis. Custos legis ele é sempre, mesmo quando ele é órgão agente. Por que o Ministério Público entra com uma ação para fechar uma fábrica que polui? Ele está fiscalizando o correto cumprimento da lei, quando ele denuncia um criminoso, quando ele defende o consumidor, a pessoa portadora de deficiência, ele está defendendo interesses e fiscalizando o cumprimento correto da lei. Então, ele é sempre um fiscal da lei. O que muda é a forma pela qual ele comparece nos autos. E esta forma, muitas vezes, é irrelevante. Eu pergunto aos senhores, qual ação é mais importante? Uma ação que o Ministério Público propõe para fechar uma fábrica que está poluindo, ou uma ação para fechar a mesma fábrica que está poluindo pelo mesmo motivo, quando ela é proposta por uma associação civil? O bem da vida é o mesmo, o pedido é o mesmo. Como é que eu vou dizer que numa função o Ministério Público é importante, ele é órgão agente, e na outra ele é mero custos legis? Não, a função dele é a mesma. Ele tem que lutar pelo fechamento da fábrica, se essa for a melhor solução, pela colocação de um filtro, se isto atender melhor a solução do problema. Ou seja, ele tem que trabalhar igualmente, e às vezes até mais, quando ele é custos legis, porque quando ele propôs a ação, ele já teve um inquérito civil na mão, ele já acompanhou o caso há mais tempo, ele tem um conhecimento dos fatos fora dos autos melhor do que quando ele é interveniente. Então, às vezes, quando ele é interveniente, a atuação dele é ainda mais, até difícil, mas não menos importante. Seria caso de abandonarmos a função de parecer? É uma mera assessoria jurídica para os tribunais? Eu acho que não, é mais do que isso. O parecer é importante, embora seja menos do que a potencialidade da segunda instância. O verdadeiro problema, a meu ver, é como tornar mais efetiva a atuação institucional da segunda instância. Como sugestões para a discussão, professores meditarem, eu acho que nós precisaríamos dinamizar a atuação do Ministério Público em ambas as instâncias. Em primeiro lugar, consolidar o papel investigatório. Ele já está consolidado na área civil, mas na área criminal, apesar do Supremo já ter se manifestado, já temos recusado a PEC 37, ela constantemente é objeto de questionamento, nós não podemos descurar. Especialmente na área criminal, nós temos que mostrar claramente que o poder investigatório é decorrência da titularidade privativa da ação penal pública. Como é que nós seríamos titulares de uma ação se nós temos que comer pela mão da polícia? Quer dizer que, então, nós só somos titulares da ação penal pública nos casos que a polícia investigou. Isso não tem cabimento. Existem casos que a polícia tem dificuldade ou impossibilidade de investigar. Existem casos em que o Ministério Público aprofunda uma investigação feita pela polícia. Existem casos em que ambas as instituições, polícia e Ministério Público, trabalham juntos. Outro ponto que nós precisamos consolidar, e este me preocupa bastante, é o papel de defesa do regime democrático. Ou seja, não só como está no Código Eleitoral de 1965, um código já bem vetusto, mas acompanhar todo o processo eleitoral, desde as inscrições, as eleições, a correção da apuração dos resultados, e até mais uma coisa, o cumprimento do mandato. Porque eu quero dizer aos senhores que o parlamentar eleito, o governante eleito, ele não é um reizinho.
Ele é um mandatário. Por que ele se chama mandatário? Porque ele recebeu um mandato. O titular do poder é o povo, não é o presidente da República, nem o deputado, nem o senador. Se ele for eleito com uma proposta que ele descumpre no exercício do mandato, isto é caso de questionar a investidura dele subsequente, porque ele não está cumprindo a investidura, ele está traindo os seus eleitores. O Ministério Público deveria fiscalizar isso também. Ele tem que consolidar o seu papel de controle externo da atividade policial. Esta é uma função que a Constituição previu, mas que, a meu ver, ainda o Ministério Público precisa aprofundar, atuando mais e muitas vezes junto com a polícia nas investigações. E, finalmente, e aqui está a chave, intensa prestação de contas para a sociedade. Tudo o que o Ministério Público faz é para o interesse público. Tudo o que o Ministério Público faz é para a sua coletividade. Ele precisa mostrar isso, mostrar diariamente, mostrar os resultados, porque inimigos nós temos. Nós já pusemos na cadeia presidente de república, governadores, deputados, senadores, empresários, grandes empresários. Quem é nosso aliado? Os poderosos? Não. O povo, sim. Mas o povo é muito emotivo, ele reage de forma temperamental. Às vezes reage, às vezes não reage. Ele precisa estar informado. Se o povo souber o que nós estamos fazendo, alcançar aquilo que ele vai perder se nós também perdermos alguma garantia, algum instrumento, o povo fica do nosso lado, como ficou em 2013. Aquela PEC 37 estava pronta para ser votada no meio do ano, em 2013. Mas por um malfadado aumento de ônibus e outras questiúnculas que nem diziam respeito ao poder investigatório do Ministério Público, o povo saturado naquele momento saiu às ruas e comprou a nossa briga. Não comprou de graça, nós trabalhamos. Nós procuramos formadores de opinião, nós fomos à imprensa, divulgamos as nossas posições, e o povo percebeu que se o Ministério Público perdesse o poder investigatório de crimes como o Lava Jato, que naquela época estava sendo muito bem vista pela população, não teriam sido sequer apurados. Então, nós precisamos prestar contas à sociedade para termos retorno social. Eu também acredito que um outro ponto importante para a discussão é a redistribuição de atribuições entre procurador-geral e procuradores. Praticamente, se parte do princípio que todos os crimes de competência originária são de competência do procurador-geral. Eu acredito que esse pensamento precisa ser reanalisado, porque só contra as maiores autoridades, como chefes de poder. É o que diz a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público contra, no que diz respeito a inquérito civil e ação civil pública, só contra chefes de poder. Aqui em São Paulo, há 2 ou 3 décadas, nós tivemos um procurador-geral que tentou controlar todas as ações civis públicas contra dirigentes de qualquer empresa pública. Ou seja, não contra chefes de poder, mas toda ação civil pública contra qualquer dirigente de estatal, de autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Nós representamos ao Procurador-Geral da República, ele ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 1285, e nós conseguimos impedir a concentração excessiva de poderes em mãos do Procurador-Geral. Nós precisamos valorizar os procuradores de justiça. Os seus cargos são preenchidos por concurso e não por escolha do chefe do executivo. O recurso extraordinário e o recurso especial precisam ficar exclusivamente nas mãos das procuradorias especializadas. Ao procurador-geral deve caber apenas recurso que diga respeito à instituição como um todo. Mas os recursos de matéria ambiental, consumidora, processos criminais, têm que
ficar com o procurador que trabalhou no caso. Eu não sei, sinceramente, qual é a solução que os senhores já encontraram a respeito desse assunto no Ministério Público Gaúcho, mas em São Paulo existem setores especializados em recursos especiais e tal, e quem acaba muitas vezes decidindo se interpõe ou não o recurso não é sequer o promotor nem o procurador que trabalhou no processo todo. Existem procuradorias especializadas que já em São Paulo também interpõem recursos extraordinários, especiais, em matérias de meio ambiente e matérias especializadas. Mas eu acho que esta regra devia ser generalizada para valorizar o trabalho do procurador como um todo. As revisões criminais, o pedido de sequestro de verbas públicas por inversão de pagamentos precatórios, é só o procurador-geral que funciona nesses casos? Em primeiro lugar, nós sabemos que ele não funciona nesses casos. Quem acaba funcionando nesses casos são os seus assessores. Mas isso se baseia em legislação antiga. O Código de Processo Penal de 41 falava sobre a manifestação do procurador-geral nas revisões criminais. O Código de Processo Civil de 73 falava em ouvir do chefe do Ministério Público para o sequestro de verbas públicas. Precisa ser o procurador-geral? A meu ver, e parece que não. Nós podemos distribuir essas funções também aos procuradores. A regionalização de atuação do Ministério Público foi objeto de discussão nesse evento, eu sei disto. Eu não sei qual foi o resultado que os senhores votaram ou aprovaram, mas, de minha parte, eu tenho uma ideia para os senhores também meditarem. É o seguinte, eu vejo o promotor como órgão do Ministério Público nas questões da comarca. Por que nós não podemos ter o procurador para as questões regionais ou estaduais? O procurador é um promotor de justiça. Ele pode, inclusive, propor ações, a meu ver, que afetem a todo o país, desde que sejam de competência do Ministério Público Estadual. Não é pelo fato de que uma questão afete todo o país que ela vai para a competência da Justiça Federal. Ela só irá para a competência da Justiça Federal se envolver uma das hipóteses do artigo 109 da Constituição. Mas, tanto em área civil como em área criminal, eu vejo um promotor como o promotor para as questões da comarca. O procurador podia ser o promotor do Estado, ou o promotor para questões de maior abrangência regional. É uma ideia para os senhores também considerarem. Outra ideia para discussão é a atuação conjunta. A atuação conjunta do promotor e do procurador. Eles precisam trabalhar de forma harmônica e integrada. Não tem sentido o promotor trabalhar num processo, se dedicar, conhecer o processo a fundo, recorre, ou a parte contrária recorre, perde contato com o processo, vai para um procurador, sem contato nenhum com o promotor, faz o que quer, não há continuidade na instituição. Não é assim que os advogados trabalham. Os advogados pegam um caso, às vezes até antes do ajuizamento, eles já estão acompanhando o caso, acompanham em primeira instância, fazem recursal, e dependendo da qualidade, da capacidade do escritório, acompanha até em Brasília. Já a nossa instituição é segmentada em alguns casos, e se diminui a eficiência do nosso trabalho. Outro exemplo, acompanhar os casos de cassação de liminar em ação civil pública, por exemplo. O pedido de cassação da liminar é feito no tribunal. E, muitas vezes, o promotor que tem em mãos todos os dados, ele teria como convencer o tribunal que aquela liminar não deve ser cassada, ele não vai ser ouvido. E quando surge um acordo de não persecução, ou um termo de ajuste de conduta diretamente em segunda instância. Por que em segunda instância? Porque o processo já passou pela primeira instância, já foi julgado e está em fase recursal quando surge o acordo. O promotor muitas vezes não é ouvido. Se a atuação fosse conjunta, muita eficiência se obteria nesse resultado. E essa atuação conjunta já é admitida e até recomendada pelo Conselho Nacional do Ministério Público na sua recomendação 57 de 2017. Qual é a exigência? É que haja concordância. Isso eu acho uma exigência saudável, porque se não houver concordância, vai ficar uma situação agressiva, uma situação, em vez de ajudar, vai complicar. Mas havendo concordância, eles se somam. Isso também funciona, é um caminho de duas mãos. Vale para o promotor
ajudar o procurador em segunda instância, como o procurador também trazer ao promotor, trabalhar com o promotor já em primeira instância, usando precedentes ou elementos que ele já tenha conhecimento e que o promotor ainda não. Eu vejo, enfim, um novo procurador de justiça. Um procurador de justiça investigando, um procurador de justiça propondo ações cíveis ou penais, quando necessário, interpondo diretamente recursos por atribuição própria e não por delegação do procurador-geral. O senhor fala, mas isso precisa mexer na lei. Bom, nem tudo é possível fazer sem alterações legislativas. Mas se a gente não tivesse sonhado lá atrás, hoje a gente não teria ação civil pública, não teria autonomias para a nossa instituição, não teria mandato para procurador-geral. Tudo isso não existia quando eu entrei no Ministério Público, na década de 70, e hoje existe. Se a gente não tivesse sonhado, essas coisas não teriam acontecido. Eu vejo o procurador de justiça promovendo audiências públicas, expedindo recomendações dentro da sua área de atuação. Qual seria a sua área de atuação? A meu ver, podia ser regional, nacional. E já os promotores fazendo recomendações, audiências públicas na sua área, da sua comarca, da sua promotoria. É lógico que a proposta de regionalização mexe nesta proposta minha, mas é questão dos senhores escolherem qual é o melhor figurino para o Ministério Público gaúcho. Eu vejo o procurador também fazendo acordos de abrangência regional, nacional, estadual, dentro das suas atribuições, para evitar a propositura de ações, seja diretamente nos casos de atribuição própria do procurador de justiça, como nesses casos que eu chamaria de regionais ou estaduais, seja em atuação conjunta integrada com os promotores, desde que obedecido o critério da concordância previsto no Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo isso, a meu ver, pressupõe a valorização das diversas formas de autocomposição. A primeira delas, a mais antiga, o compromisso de ajustamento de conduta, previsto no Código de Defesa do Consumidor e introduzido na Lei da Ação Civil Pública. Também o acordo de leniência, introduzido pela Lei Anticorrupção, que também foi estendido para as hipóteses de responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas e infrações contra a administração. O acordo de colaboração premiada da Lei de Organizações Criminosas, cuja finalidade é obter provas, o acordo de não persecução civil, que na Lei 8.429 de 92 tinha tentado introduzir isso, matéria que acabou sendo vetada, mas em 2019 isso foi introduzido pela Lei 13.964, e esta matéria ainda está sujeita à apreciação do Supremo Tribunal Federal num caso pendente. Mas aí a atuação dos procuradores de justiça para a autocomposição também pode ser feita. Nas ações originárias, nada impede que ele promova alguma forma de autocomposição, desde que respeitadas as atribuições daqueles casos que são efetivamente privativos do procurador-geral, ou nas ações que começaram em primeiro grau, mas que na segunda instância surge a oportunidade do acordo. Nesse caso, também eu considero útil a atuação harmônica e integrada. Enfim, todas essas formas são de atuação proativa do Ministério Público. O que é uma atuação proativa? É antecipar problemas. Os promotores e procuradores não devem apenas ser reativos, ou seja, reagir aos problemas que lhes são colocados. Eles devem, se possível, antecipar os problemas. Alguns com atuação na comarca, outros com atuação regional ou estadual, mas, quando trabalharem juntos, sempre sob concordância, recíproca concordância. E eu acredito que aqui está aquela chave que eu mencionei lá atrás. A articulação de trabalhos e programas de atuação tem que ser feita com diálogo com a sociedade. O Ministério Público deve não só divulgar o que ele faz, mas antes de fazer, sempre que possível, ouvir os outros atores sociais, muitos deles que são nossos aliados, como organizações não governamentais. Os poderes locais muitas vezes também ajudam, nem sempre, mas muitas vezes ajudam.
As universidades locais colaboram muitas vezes, nos ajudam na parte pericial, com problemas, nós precisamos ter diálogo com esse pessoal, para melhor identificar os problemas locais, violência doméstica, exploração de crianças e adolescentes, questões raciais, proteção de pessoas discriminadas. Se nós nos fecharmos nos nossos gabinetes, nós só vamos trabalhar reativamente. Já se nós tivermos uma ligação maior com a coletividade, nós vamos nos informar sobre onde acontecem problemas de exploração de crianças e adolescentes, empresas que empregam crianças e adolescentes e tal, nós poderemos evitar que problemas maiores surjam mais à frente. Assim, nós colheremos sugestões e poderemos agir quando seja o caso. Se nós enfatizarmos o nosso poder de resolver os problemas, e podemos, muitos problemas nós resolvemos, nós daremos mais efetividade à nossa atuação. A ênfase à atuação resolutiva do Ministério Público passou a ser uma preocupação da nossa instituição, para prevenir ou solucionar de modo efetivo problemas que, de fato, ou potencialmente gerem ou possam gerar lesão a interesses cujo zelo esteja a cargo do Ministério Público, nós precisamos tomar uma ação resolutiva. Como? Muitas vezes conseguindo um termo de ajuste de conduta, fazendo um acordo. Muitas vezes, isto evita o ajuizamento da ação, a ação pode ser tecnicamente muito bonita, mas é uma ação que pode levar 10 anos, 20 anos. Existem ações infindáveis. O nosso interesse não é propor uma ação bonita, é resolver o problema. A recomendação 54/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público enfatiza a importância de uma política de atuação resolutiva como única maneira de atingir concretamente os fins sociais do Ministério Público. Eu não diria que é a única maneira. Na verdade, é uma das mais importantes maneiras, mas às vezes não é possível trabalhar resolutivamente. Aí, nesse caso, a ação judicial muitas vezes é o único caminho que nos resta. Bem, para que a atuação do Ministério Público seja mais efetiva, eu entendo que é necessário que o Ministério Público se atualize em face das exigências sociais. Por quê? É por um motivo utilitário. Somente quando a própria população sentir mais concretamente o trabalho que o Ministério Público faz em seu favor, é que as nossas prerrogativas e garantias, tanto aquelas da instituição, como autonomias, como a dos seus agentes, independência funcional, por exemplo, essas garantias só estarão asseguradas quando a própria população sentir o trabalho do Ministério Público em seu favor. Até mesmo porque os governantes e legisladores não morrem de amores pelo Ministério Público. Neste caso, os nossos únicos aliados são as pessoas que nós servimos. A opinião pública não aceitará a supressão ou amesquinhamento das garantias do Ministério Público se a opinião pública perceber que essa supressão será em prejuízo do trabalho que nós fazemos em benefício da população. Nós precisamos mostrar serviço. Este é o nosso mais importante desafio. Assim, nós obteremos melhores resultados, especialmente como decorrência de uma atuação conjunta e integrada das duas instâncias do Ministério Público. Eu não concebo o Ministério Público estanque na primeira instância e segunda instância. Precisam estar integrados, às vezes até trabalhar juntos, como um grande escritório de advocacia. Os frutos virão maior retorno social e retorno para conquistas institucionais, não só para conservarmos o que temos, que foi muito difícil conseguir, como para, quem sabe, ampliar as nossas garantias, os nossos instrumentos de trabalho.
Enfim, eu quero dizer aos senhores que melhor dizendo, que a atualização do Ministério Público é necessária. Não se trata de uma questão pronta e acabada, como os senhores perceberam neste próprio encontro que termina hoje. A questão enseja polêmicas. E este tipo de discussão é o único caminho possível para o efetivo aprimoramento institucional. Eu quero agradecer aos senhores a oportunidade que tive aqui de falar com os senhores e ponho à disposição para eventuais questões que possam ser formuladas.